quais são os principais talentos para chegar na Fórmula 1 nos próximos anos. Nós, fãs da Fórmula 1, que somos ansiosos e não aguentamos nem só falar da janela atual de transferência, já queremos falar das próximas 20 janelas de transferência da Fórmula 1. Mas brincadeiras à parte, eu vou falar aqui hoje sobre os principais talentos que nós temos na escadaria da Fórmula 1 hoje, da Fórmula 2 até as Fórmulas 4 ali embaixo das categorias europeias, porque abaixo disso também aí já vira muita especulação. A partir das Fórmulas 4 já é muita especulação, porque você tem muitos pilotos que vão bem nas F4s, mas acabam não vingando quando chegam nas categorias mais altas, e tem pilotos que não vão tão bem nessas categorias mais baixas, mas quando chegam nas principais entregam resultados, como é o próprio caso do Gabriel Bortoleto. Mas considerando os dados que a gente tem hoje, de quem tá entregando resultados, eu vou falar pra vocês quem são os principais talentos que tem hoje nas categorias de base da Fórmula 1 e que a gente pode ver o nome surgindo ali na categoria nos próximos anos. E para isso eu considerei 7 nomes que são talentosos e vêm sendo bem conversados, especialmente ali na mídia que fala sobre talentos da base. Começando na Fórmula 2, a gente tem o Leonardo Fornaroli, italiano de Piacenza, de 20 anos de idade, que é o atual líder da Fórmula 2. O Fornaroli no kart não teve uma carreira de tanto destaque, ele participou de várias categorias, mas dificilmente terminava lá nas primeiras posições, fazendo isso só em 3 ocasiões, no Campeonato Italiano de Kart de 2018, que ele ficou em terceiro lugar, e no IAME International Final, que ele também ficou em terceiro lugar, ambas categorias Júnior. Depois, participando de categorias mais avançadas, ele terminou em terceiro lugar no Troféu Andrea Margucci, mas nas categorias principais, no Europeu de Kart, no Mundial de Kart, ele não conseguiu ter tanto destaque assim. Então ele decidiu se mudar para os monopostos e tentar a sorte lá. E o começo não foi tão bom, porque ele conquistou só um 9º lugar no campeonato de Fórmula 4 italiana. Isso foi em 2020, depois em 2021 ele tentou mais uma vez a sorte na F4 italiana, mas ele não conseguiu disputar o título, terminando na 5ª colocação. Ainda assim ele continuou subindo as escadarias, em 2022 ele participou das fórmulas regionais asiáticas e europeias, terminando em 17º e 8º lugar, e em 2023 ele fez o salto para a Fórmula 3, onde terminou num esquecível 11º lugar. Ainda assim, em 2022 é importante ressaltar que em 2022, mesmo tendo ficado em 8º lugar na Fórmula Regional Europeia, inclusive atrás do Gabriel Bortoleto, ele ainda foi o campeão rookie da categoria. Então, mesmo não disputando o título dentre todos os novatos que disputaram essa competição, ele foi o melhor. Mas em 2024 ele decidiu dar mais uma chance para a Fórmula 3 e correndo pela Trident, ele fez história, talvez não do jeito que ele queria ter feito, mas ele fez. Isso porque ele foi campeão da Fórmula 3 com 153 pontos em cima do Gabrielmini, que era considerado o principal talento italiano. Sempre se vendeu essa imagem do Gabrielmini ser o principal nome italiano depois do Andrea Antonelli para tentar chegar na Fórmula 1. Só que o Fornaroli fez uma grande temporada e foi campeão sem vencer nenhuma corrida. O Fornaroli venceu o título da F3 totalmente na base da consistência. Ele não venceu uma única corrida, mas ainda assim ele fez pontos o suficiente para terminar em primeiro lugar. E aqui uma estatística já perseguia o Fornaroli, porque desde 2021 ele não vencia uma corrida em nenhuma categoria que ele disputou. A última vitória dele tinha sido naquela participação do campeonato da F4 italiana lá em 2021, e essa era a única vitória que ele tinha de todas as formas nos monopostos. Ele não tinha vencido nenhuma outra corrida de nenhuma outra forma. Ainda assim, o título da F3 credenciou ele muito bem para ir para F2, campeonato que ele está disputando atualmente e tá fazendo um grande trabalho liderando o campeonato. E dessa vez ele já venceu corridas, vencendo corridas em Silverstone, em Spa, na Hungria e em Monza, totalizando 5 vitórias nos 5 anos de monopostos que ele tem na carreira. Como líder da F2 e com esse possível título, caso ele confirme, ainda faltam muitas provas e muitas coisas podem mudar nesse cenário da F2, existe sim um cenário de que a gente possa ver o Fornaroli na F1. O grande problema dele é que ele não tá vinculado hoje em nenhuma academia, e nesse ponto, você estando tão perto da F1, isso pode pesar um pouco. Ele pelo menos hoje é cotado para estar como reserva em 2025. Se ele confirmar esse título, provavelmente ele consegue negociar com alguém, uma situação muito parecida com o que aconteceu com o Drogovic, que foi campeão da Fórmula 2 sem estar vinculado a nenhuma academia de fato. Sem falar que essa fama de pouco vencedor pesa muito contra ele, apesar dele ter vencido corridas agora na Fórmula 2, ter vencido mais de uma, vencendo 4 corridas, ainda assim é uma estatística que assombra ele e o passado dele, porque ele realmente não venceu nenhuma corrida na Fórmula 3 durante o título. E por mais que a consistência, por mais que ele tenha sido bom o suficiente para conquistar isso,
isso pesa um pouco na análise. Mas se ele ganhar o título da Fórmula 2, isso pesa sim para que ele consiga ganhar um nome e tentar alguma coisa, quem sabe, na Fórmula 1 em 2027, porque 2026 já é muito difícil de acontecer. E por isso eu coloco aqui a chance dele aparecer na Fórmula 1 como 6 de 10. Nosso próximo nome, também da Fórmula 2, Alexander Dune. O irlandês Joe Fayle, que tem só 19 anos de idade, começou bem cedo lá no kart, onde não teve tantos resultados de destaque. O grande campeonato que ele teve ali de destaque foi um campeonato europeu júnior, que ele foi campeão em 2019. Fora isso, ele nunca disputou o título de fato, e a outra melhor colocação que ele teve foi no europeu de kart júnior, terminando na 7ª colocação em 2019 também. Então ele decidiu mudar para os monopostos em 2021, onde na F4 espanhola terminou só numa modesta 16ª colocação, e na falecida Fórmula 4 alemã, a ADAC, ele termina em 8º lugar. Mas em 2022 é quando tem essa virada de chave, porque ele disputa a Fórmula 4 britânica e ganha o título. E ele foi campeão com rodadas de antecedência, tanto que ele nem participa da última rodada para poder disputar a Fórmula 4 italiana. E terminar na 2ª colocação, na frente do Rafael Câmara e só atrás do Andrea Kimi Antonelli, que dominou aquele campeonato. Mas Alex Dune fez uma grande campanha, terminando em 2º lugar e conquistando o título da Fórmula 4 britânica. Isso começou a colocar o nome dele no radar, especialmente depois de 2023, quando ele disputou a GB3 e terminou também em 2º lugar na competição, o que credenciou ele para fazer uma temporada na Fórmula 3 em 2024, onde ele fez um ano completamente esquecível, terminando em 14º lugar, e apesar de ter conquistado 2 pódios naquela temporada, ainda assim não chegou nem perto do que se esperava dele. Ainda assim, a McLaren viu um potencial ali e assinou ele para fazer parte da academia da equipe. E como membro da academia da McLaren, em 2025 ele disputa a Fórmula 2, campeonato que atualmente ele está na 5ª colocação, muitos pontos atrás do líder Léo Fornaroli. A chance de título ainda é muito baixa, mas ele já tem um bom nome cotado para a Fórmula 1, exatamente por fazer parte dessa academia da McLaren. E a McLaren está tentando dar essa empurrada, está tentando dar essa forçada para que ele consiga uma vaga em 2026. Isso por conta de algumas notícias recentes que vem saindo, de que a Alpine iria fazer um teste privado com alguns dos seus pilotos e inclusive o Alex Dune emprestado pela McLaren, para que eles já tenham essa noção e conheçam um pouco mais de como ele se adaptaria num carro de Fórmula 1. E caso ele faça um bom teste, caso ele impressione o suficiente, ele poderia assumir a vaga da Alpine emprestado pela McLaren por 2 temporadas. Eu ainda acho isso muito improvável de acontecer, mas com o apoio da McLaren, estando ali, sendo piloto reserva, eu acredito que ele tem sim boas chances de estar na Fórmula 1. Um dos grandes pesos contra ele é exatamente a fama que ele tem de piloto kamikaze. Nesse canal eu não posso falar os apelidos que se tem sobre ele, mas eu vou dizer pra vocês que os apelidos se referem a alguns terroristas muito famosos. E isso pode sim pesar contra ele, porque ele tem essa fama de bater o carro. Inclusive na própria Alpine, que tá buscando uma estabilidade, um piloto que não vai bater o carro. Ainda assim, colocando as conexões que ele tem e o nome que é mais vendido até mesmo do que o Leonardo Fornaroli, hoje eu coloco as chances dele de chegar na Fórmula 1 como 7 de 10. Nosso próximo nome, o que você provavelmente estava mais esperando de toda essa lista, Rafael Câmara, ou em bom gringuês, Rafael Câmara, que atualmente compete na Fórmula 3. O pernambucano da cidade de Recife atualmente tem 20 anos de idade e é conectado com a academia de pilotos da Ferrari desde muito cedo. Ele já chamou atenção em competições de kart, quando em 2019 foi vice-campeão do mundo da FIA de kart na categoria Júnior, e depois em 2019 foi 3º colocado no Champions of the Future, o Campeões do Futuro. Agora em 2021 foi quando ele realmente chamou a atenção no kart. Ele foi campeão da WSK Champions Cup e da WSK Master Series, além de ser 2º colocado no europeu de kart, não o Júnior, ou europeu de kart mesmo, e ser campeão do Champions of the Future, dessa vez conseguindo vencer o campeonato. Isso chamou muita atenção, ele era um piloto que começou a colecionar vários triunfos já ali no kart, e isso faz a diferença para você conseguir fazer parte de uma academia já tão cedo, e o Rafa conseguiu isso. E aí ele decidiu ir para os monopostos, onde ele deixou de conquistar títulos, mas não como se isso fosse algo negativo, porque ele sempre estava ali em cima. Ele só perdia pro Andrea Kimi Antonelli. Em 2022 ele participou das Fórmulas 4 italiana e da Fórmula 4 alemã, onde ele perdeu os 2 campeonatos, que o campeão foi o Andrea Kimi Antonelli. Ele também ficou em 2º lugar na Fórmula 4
do Oriente Médio. Em 2023, ele foi disputar a Fórmula Regional do Oriente Médio, onde perdeu o título, adivinha pra quem? André Kimi Antonelli, ele acabou ficando na terceira colocação. Ele também disputou a Fórmula Regional Europeia, onde acabou não fazendo um grande campeonato e terminou na quinta colocação. Talvez perder todos esses títulos que ele perdia sempre pro mesmo piloto, inclusive no kart, algumas vezes que ele não foi campeão, foi porque ele perdeu pro André Kimi Antonelli também. E talvez a pressão de mudar do kart para as competições de monopostos tenha pego ele não conseguia entregar os mesmos resultados que antes. Foi então que ele, em conversa com a staff e com a própria Ferrari, decidiu ficar mais um ano na Fórmula Regional e ver o que ele conseguia fazer a partir disso. Essa decisão foi a melhor que ele poderia ter tomado, porque ficando mais um ano na Fórmula Regional Europeia, ele conseguiu vencer o campeonato de forma bem confortável em cima do James Warton e do Tuka Tapponen, que virariam a ser os rivais dele na Fórmula 3. Ele vence o campeonato com uma boa tranquilidade, faz o salto para a Fórmula 3, onde ele domina a categoria, vencendo o campeonato com uma etapa de antecedência, algo extremamente difícil de acontecer. O último piloto a fazer isso tinha sido o George Russell, e sendo inclusive da geração dele o único talento que conseguiu se destacar assim, porque a gente pega adversários que ele teve na base, como Stromstead, como Stenson, como Tuka Tapponen, todos eles tiveram dificuldade nessa adaptação. O Rafa chegou e já destruiu a Fórmula 3. E ele vai estar na Fórmula 2 ano que vem, é só uma questão de tempo até ele ser anunciado, muito provavelmente pela Invicta, a equipe que geralmente entrega um carro para os seus pilotos serem campeões da categoria. Sem falar que ele é protegido da Ferrari, ele é um nome que é muito protegido pela Ferrari. Existe aquele relato do Rodrigo França, jornalista, muito bom brasileiro, caso vocês queiram seguir nas redes sociais também, falando de que a única vez que ele viu um piloto da base tão protegido por uma equipe foi o André Kimi Antonelli com a Mercedes. E a Ferrari protege ele, a Ferrari faz uma blindagem gigantesca, especialmente midiática, em cima do Rafa, porque eles estão preparando, eles acreditam no potencial de que o Rafa pode chegar na Fórmula 1 e estão preparando ele exatamente para isso. Ele é talentoso, ele é essa joia sendo preparada por uma equipe da Fórmula 1 que acredita no potencial dele, e eu acredito que se ele fizer uma boa temporada na Fórmula 2, ele tem grandes chances sim de estar na Fórmula 1. Tudo depende do quão bem ele sair na F2. Se ele fizer o trabalho bem feito, a Ferrari vai arranjar essa vaga para ele. Por isso eu coloco a chance dele como 9 de 10. Nosso próximo nome é o Fred Slater, meu quase xará britânico da cidade de Warwickshire, na Inglaterra, que tem só 17 anos. E o Fred Slater tem um ponto que eu gosto muito, que é o fato dele não fazer parte de nenhuma academia. Porque ele não tinha talento? Porque ele não mostrou algo que chamasse atenção? Não, porque ele nunca precisou do dinheiro, na verdade. Ele já tem a pipoca e por conta disso, ele preferiu não se vincular a nenhuma academia, porque ele acredita no talento dele e ele prefere escolher isso mais tarde na carreira para ele ter mais opções. Quando o cara tem o dinheiro e tem a habilidade, é complicado. Atualmente ele disputa a Fórmula Regional Europeia e ele sempre foi um talento gigantesco. Pra vocês terem noção, vou ter que resumir os títulos que ele conquistou no kart, porque o cara venceu muita coisa. Em 2020, ele venceu o Campeonato Júnior de Kart Europeu da FIA, venceu o Campeonato Mundial de Kart Júnior da FIA, e em 2021, ele venceu o Campeonato Júnior Europeu de Kart também da FIA, até que em 2023 ele venceu o Campeonato Europeu de Kart da FIA. Onde em 2022 ele venceu uma Ginetta Junior Winter Series, e em 2023 ele vence esse campeonato de novo. Mas participando de outras competições, como a Fórmula 4 britânica, ele deixou muito a desejar, ele não conseguiu nem chegar perto de disputar o título, terminando na 17ª colocação, e o pessoal achou que talvez tinha sido um passo muito maior do que a perna e do kart para já disputar os monopostos, e que ele talvez precisasse ter esperado um pouco mais, e isso poderia prejudicar a carreira dele. Aí em 2024 ele calou a boca de todo mundo. Isso porque ele foi disputar a Fórmula 4 do Oriente Médio, onde foi campeão, inclusive em cima de um nome que eu quero que vocês prestem atenção, Kim Nakamura Berta, que vocês estão vendo aí, e prestem muita atenção na bandeira britânica do Kim Nakamura Berta, porque a gente já vai falar dele. Depois ele foi campeão da Fórmula 4 italiana, inclusive em cima do Nakamura Berta também, que terminou na 6ª colocação, e terminou em 2º lugar na Euro 4 Championship. Em 2025 ele disputou a Fórmula Regional do Oriente Médio, terminando na 2ª colocação, e a Fórmula Regional Europeia, campeonato que ele atualmente é o líder. Ele vem liderando o campeonato numa disputa muito forte com o Matteo De Pallo, mas ele ainda é o grande favorito para disputar. Inclusive, ele já está anunciado para correr na Fórmula 3.
Ele chega com esse grande status de um talento da base, de um cara que dominou várias categorias de kart que passou e que finalmente se encontrou nos monopostos e começou a vencer tudo. Ele tem esse grande status, ele é muito falado lá fora como um piloto com qualidade e nível para chegar na Fórmula 1. Ele tem o dinheiro, o apoio financeiro e ele tem também algo que faz muita diferença, que é essa bandeira britânica estampando ele, o que querendo ou não ajuda muito na Fórmula 1. Por conta de tudo isso, apesar dele ser tão jovem e ainda só vai começar a disputar a Fórmula 3, eu acredito que pelo talento, pelo dinheiro e pela bandeira que ele estampa, ele tem uma grande chance de chegar no Fórmula 1. Se a gente considerar que o talento dele vai se manter e ele vai cumprir o que se espera de pelo menos disputar título na Fórmula 3 e na Fórmula 2, eu acredito que a chance dele chegar na Fórmula 1 é em 8 de 10. Nosso próximo nome é o Kim Nakamura Berta, que está disputando a Fórmula 4 italiana. O piloto nasceu em Londres, na Inglaterra, e tem, além disso, nacionalidade japonesa e eslovaca. O cara pode escolher 3 países para representar o que ele tiver vontade, e atualmente está com 17 anos de idade. Ele teve uma carreira bem longa no kart, ele ficou vários anos no kart antes de decidir ir para os monopostos, até porque ele começou muito cedo e já venceu algumas competições, como o Kart Masters Grand Prix, e terminou em segundo lugar no Campeonato Britânico de Kart, isso em 2019. Em 2020 ele terminou em segundo lugar no WSK Supermaster Junior e no WSK Euro Series Junior também, assim como ele fez em 2021, terminando na segunda colocação. Mas nessa mesma temporada ele participou do Campeonato da FIA Mundial Júnior e ele foi campeão do Mundial da FIA Júnior em 2021 de kart. Em 2022 ele foi campeão do Europeu de Kart da FIA, não o Júnior, o Europeu de Kart da FIA. E em 2022 ele participou mais uma vez do campeonato, terminando na 5ª colocação, e no Mundial da FIA ele terminou em 3º lugar. A partir daí ele resolveu dar um salto pros monopostos, onde em 2024 ele terminou em 2º lugar na Fórmula 4 do Oriente Médio, perdendo por Fred Slater, como eu mostrei pra vocês, e na Fórmula 4 italiana, no seu primeiro ano, ele acabou terminando só na 6ª colocação. Mas o grande destaque veio agora em 2025, quando ele começou a se dar muito bem e não só tá liderando a Fórmula 4 italiana, como também tá liderando a E4 Championship que ele vem disputando. Mas o grande ponto que eu quero que vocês notem é a bandeirinha dele, porque ele escolheu trocar e representar a bandeira do Japão. Foi uma decisão comercial, porque a bandeira britânica tá super lotada de talentos e ele sabia que teria que disputar com muito mais nomes para conseguir ser o piloto britânico, ter esse status todo, enquanto o Japão tá carente de um bom piloto há um bom tempo e tem 2 grandes nomes japoneses envolvidos com a Fórmula 1 hoje, a Honda e a Toyota. Ele sabia que se ele demonstrasse esse talento, se ele confirmar esses títulos da Fórmula 4 italiana e da E4 Championship, que ele vem liderando os 2 campeonatos, ele pode conseguir esse apoio de alguma dessas montadoras japonesas, o que facilitaria muito o caminho dele para F1. Claro que a gente tá falando de um piloto que ainda tá na Fórmula 4 italiana, então é muito cedo para afirmar alguma coisa, mas ele vem liderando e de forma consistente 2 campeonatos diferentes e vem muito cotado para estar já na Fórmula Regional Europeia, provavelmente vai estar na temporada que vem como um dos favoritos ao título. E se ele conseguir confirmar se o talento se manter, ele tem uma boa chance de chegar na Fórmula 1. Por conta disso, hoje eu coloco ele com uma chance de 6 em 10. Nosso próximo nome é Sebastian Weldon, que também tá na Fórmula 4 italiana, sim, filho de Dan Weldon. Ele nasceu em São Petersburgo, não na Rússia, e sim na Flórida, nos Estados Unidos, mas também tem nacionalidade britânica por conta do pai. Com 16 anos, ele já faz parte da academia da Andretti Global. A carreira de kart dele não teve tanto destaque, ele participou principalmente dela nos Estados Unidos, conquistando só um 3º lugar na SCUSA Winter Series em 2020. Depois ele decidiu ir para os monopostos ainda lá nos Estados Unidos, onde ele venceu a Skip Barber Formula Race Series. E, na verdade, ele começou a escadaria dele na escadaria da Indy, que seria o equivalente às Fórmulas 4 lá da Indy. Ele disputou o SF Juniors, onde ele terminou em 3º lugar o campeonato. Mas foi a partir daí que ele decidiu dar um salto para a Europa e tentar a sorte dele no automobilismo europeu, onde atualmente é o 3º colocado da Fórmula 4 italiana, campeonato liderado pelo Kim Nakamura Berta, e o 5º colocado na E4 Championship. E apesar de uma etapa ruim em Mugello, ele ainda conseguiu vencer a corrida 3 depois de ter algumas dificuldades nas 2 primeiras corridas, o que jogou ele um pouco para baixo no campeonato, mas ele estava melhor posicionado antes dessa etapa de Mugello. O Sebastian Weldon tá nessa lista por alguns fatores. O fato dele carregar
ganhar essa bandeira americana e também ter uma dupla nacionalidade britânica, que ajuda bastante, querendo ou não, mas por ele estar fazendo parte da academia da Andretti Global, o que de certa forma coloca ele como parte da academia da Cadillac. A Cadillac está desesperadamente buscando um talento americano para quem sabe pensar no futuro, e apesar de ter alguns outros nomes como o Jack Crawford, piloto americano que está disputando a Fórmula 2, ainda assim ele não é esse nome que chama a atenção para a Fórmula 1. O Sebastian Weldon é alguém que já tem esse status por carregar o nome Weldon nas costas, e nesse primeiro ano de automobilismo europeu dele, considerando que ele tem essa dificuldade, essa adaptação às pistas, ele tá fazendo uma grande temporada. Ele tá disputando o título da Fórmula 4 italiana, ele tá disputando o título da E4 Championship e fazendo um bom trabalho. Então, por conta disso, ele é um nome que você não tem como desconsiderar pensando para a Fórmula 1 no futuro. Se ele continuar fazendo um bom trabalho, se ele continuar se adaptando bem ao automobilismo europeu, eu tenho certeza que, por ele ter essa bandeira americana que ele pode carregar, por ele ter o nome Weldon e por ele fazer parte da Academia Andretti, ele com certeza vai ser considerado, principalmente pela Cadillac, no futuro. Mas ainda assim, talvez seja o nome mais fraco dessa lista e por conta disso eu coloco uma chance de 5 de 10. Nosso último nome da lista é o brasileiro Gabriel Gomes, que também está aí disputando a F4 italiana, como você deve ter visto nas imagens que eu mostrei. O brasileiro de 18 anos nasceu na cidade de Florianópolis, onde ele venceu o 16º Campeonato Sul Brasileiro de Kart em 2013 e depois venceu o Campeonato Júnior Brasileiro de Kart em 2020. Ele então decidiu ir para a Europa se arriscar, onde em 2022 ele ficou em terceiro lugar no WSK Open e venceu o Campeonato Italiano de Kart. Em 2023 ele ficou em segundo lugar no Europeu de Kart da FIA, posição que ele repetiu em 2024, sendo vice-campeão do Europeu de Kart da FIA em 2 ocasiões separadas. Foi aí que ele decidiu dar o salto para os monopostos, participando da Fórmula 4 italiana. Ele participou de 3 corridas em 2023, mas fez sua primeira temporada completa em 2024, terminando numa modesta 18ª colocação, algo que não chamava tanta atenção e não colocava o nome dele nessa lista. Até que em 2025 isso mudou completamente, quando ele começou a disputar a Fórmula Winter Series, na qual ele foi campeão com uma grande vantagem para o segundo colocado, Leo Robinson, e na Fórmula 4 italiana e na E4 Championship ele está disputando o título com o Kim Nakamura e com o Sebastian Weldon. Ele tá ali, apesar de um domínio do Kim Nakamura, especialmente pela grande quantidade de vitórias que ele teve nas primeiras etapas, o Gabriel Gomes vem se recuperando muito bem na parte final, com 2 vitórias mais 3 pódios, terminando 3 vezes em segundo lugar, e tá aos poucos tentando cortar essa vantagem do Kim Nakamura. Um dos grandes problemas do Gabriel é que ele não tem o apoio financeiro. Nesse próprio campeonato da F4 italiana, a gente tem tanto o Kim Nakamura quanto o Sebastian Weldon correndo pela Prema, e o Gabriel Gomes está se enfiando ali no meio, não correndo pela principal equipe do automobilismo de base italiano. Na minha visão, ele é um piloto extremamente talentoso e ele pode bater de frente com esses nomes, como o Kim Nakamura, e tá batendo na frente do próprio Sebastian Weldon, que tem um apoio muito maior para estar nas categorias de base. O grande problema é que ele não tem esse apoio financeiro, e isso vai pesar muito ao longo da escadaria. Alguém precisa identificar ele com esse talento que ele tem e apoiar ele para que ele consiga evoluir, e principalmente que ele consiga evoluir em boas equipes, para que ele dispute uma Fórmula Regional numa boa equipe, para que ele dispute a Fórmula 3 numa boa equipe, porque não adianta nada você subir essas categorias se você vai correr em equipes de fundo de pelotão. Por conta de tudo isso, eu acho que mesmo enxergando ele melhor que alguns nomes hoje, como o próprio Sebastian Weldon, ele é o que tem talvez o cenário mais difícil dessa lista para tentar chegar na Fórmula 1, exatamente pela falta de apoio financeiro. Por isso eu coloco a chance dele em 5 de 10. E existem alguns outros nomes que eu gostaria muito de falar, como o próprio Heitor Dallagnol, que está atualmente na Fórmula 4 Brasil, mas aí para falar desses talentos eu estaria descendo já da Fórmula 4 italiana, descendo das principais Fórmulas 4, o que já vira muito a base da especulação. A gente precisa esperar esses caras chegarem nas principais competições europeias para que a gente possa ter uma medição real e tentar de alguma forma projetar. E existem até outros nomes que talvez não por habilidade possam estar mais próximo que esses nomes que eu falei, mas aqui eu coloco nomes que eu acredito que misturem o talento com essa chance de chegar na Fórmula 1. E não necessariamente os nomes que têm a maior probabilidade de chegar na Fórmula 1 no futuro. O objetivo aqui são avaliar talentos, grandes pilotos que podem sair nessa escadaria da Fórmula 1 e tá no futuro. Então eu vou parar por aqui, eu acredito que 7 nomes seja o suficiente para pegar essa mistura de talento com qualidade sem ficar forçando muito mais. E ano que vem eu faço novamente essa série avaliando novos pilotos que surgirem na escadaria. Mas aí tá, os 7 principais talentos da base que podem chegar um dia na Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda, quem você colocaria, quem você tiraria dessa lista. Quero saber o que você tem a dizer. Então não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião.
quero deixar aquele lembrete aqui também pra você. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.